agora, porque não tem como a gente começar a falar dessa nossa disciplina sem a gente puxar esse nosso contexto histórico, mas lembrando que quando a gente fala de um contexto histórico, nós estamos falando de vários fenômenos que acontecem simultaneamente. Esses fenômenos, eles são de ordem econômica, ordem política, ordem cultural, ideológica, intelectual, eles são de ordens que vão impactar todos os setores da vida do homem que vive nessa sociedade. Então, quando a gente faz esse resgate histórico, a gente está olhando para uma categoria multidimensional da realidade, ok? Palavra bonita aí para vocês colocarem numa redação. Então, percebam que quando a gente fala Ah, que linda! A sociologia, ela é uma ciência nova. Ela surgiu lá no século XIX. Ela foi criada por Auguste Comte, na França. Porque lá na França, a sociologia, ela surge por causa das consequências da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Porque lá na França, a Revolução Francesa, ela deixou a sociedade uma bagunça. Mas, gente, não é só isso. Porque o que aconteceu na sociedade que vai levar a ter uma revolução industrial? O que está rolando ali nos bastidores da política, nos bastidores da organização institucional dessa sociedade, que vai levar a uma revolução francesa? A gente precisa fazer essas questões, né? A gente precisa olhar para esses bastidores. Então, né, eu gosto sempre de, quando olho para esse contexto de surgimento da sociologia, não me focar apenas ali no século XVIII, quando a gente tem a Revolução Industrial e Francesa, e também o Iluminismo, que está acontecendo como de plano de fundo de toda essa Revolução Industrial e Francesa, mas também a gente fazer todo esse detour. Esse detour foi uma palavra que eu aprendi no meu primeiro ano de graduação, na minha disciplina de metodologia científica. E meu professor, ele falava assim, meu professor Ariovaldo, a gente sempre tem que fazer detours em sociologia. Eu falei assim, mas que é esse de detour, né? Assim, detours são desvios. A gente, em sociologia, a gente nunca pode olhar, tipo, uma linha reta, uma coisa reta. É como fazer uma leitura linear. A gente sempre tem que fazer leituras laterais. A gente sempre tem que... Sabe quando você está numa página da internet e você vai ali abrindo vários hiperlinks? É que você vê que tem uma letrinha azul, aí você vai ali ver o que está ali em cima daquela palavrinha azul, aí você coloca o mouse ali em cima, aí você vê que ele pode abrir uma nova página, aí aquela página te leva a uma nova página, e assim por diante. A sociologia é assim também. Esses detours, esses desvios, esses novos caminhos que a gente toma dentro da sociologia, eles são assim, eles funcionam dessa forma. Então, quando nós olhamos, portanto, para o surgimento da sociologia, nós temos que pensar em todo esse contexto. Então, vamos lá. O que será que estava acontecendo? Quando a gente para pensar, Revolução Industrial, Revolução Francesa, aconteceu ali na modernidade. Aconteceu com a consolidação da sociedade capitalista, da sociedade burguesa, dessa classe social que conseguiu ascender de uma classe dominada para uma classe dominante. Isso aconteceu ali no século XVIII, mas se você for olhar o capitalismo e a burguesia, eles vêm desde antes ali se fazendo de pouco a pouco. Então, vamos lá. Vamos retornar, então, alguns séculos atrás. E aí a gente vai pedir ajuda lá para nossa amiga, para a disciplina querida que acompanha a sociologia, que é a disciplina da história. E lá na história a gente vê que a gente teve um período da história da humanidade chamado Idade Média. E nesse período da Idade Média, ali a sociedade europeia, esse mundo ocidental, para o qual a gente foca os nossos estudos, uma vez que nós somos ocidentais também,
Ali nessa sociedade europeia, a gente vai ter, desde a queda do Império Romano, ali em 400 e pouquinho, né, século V, até ali os anos de 1400 também, é esse período que é conhecido também como Idade das Trevas. E nessa Idade das Trevas, nós vamos perceber que a sociedade está muito bem estruturada em torno de uma coisa que a gente chama de estamentos. A gente vê que toda a organização política dessa sociedade, que gira em torno desses estamentos, que tem a igreja no topo, vamos imaginar uma pirâmide, né? A igreja, ela está no topo dessa pirâmide, e depois a gente vê a nobreza, e por baixo, na base dessa pirâmide, os servos e os trabalhadores, de modo geral, os artesãos, de onde vai sair a burguesia, os camponeses como um todo. E ali essa sociedade, ela é essencialmente agrícola, é uma sociedade que ela acaba por vários fatores. Vocês vão pesquisar isso lá nas aulas de história. Acaba abandonando aquela vida urbana, aquela vida de comércio, de uma intensa atividade cultural e artística que a gente tinha na Grécia Antiga e ao longo do Império Romano. E essa sociedade, ela acaba se tornando uma sociedade de subsistência, focado em produzir aquilo que eles precisavam para sobreviver. E ela se torna extremamente fragmentada. O mesmo território, vamos imaginar ali a ilha da Grã-Bretanha, né, que a gente conhece pela Inglaterra, País de Gales, pela Escócia. Ali naquele território, tinham vários e vários pequenos territórios diferentes. Se vocês chegaram já a assistir a série Vikings, ou então Duas Rainhas, vários filmes, né, que falam sobre as várias guerras e conflitos que tiveram ali, que existiram nesse período da Idade Média, vocês vão ver assim, que era uma loucura total e absoluta. Por quê? Porque como ali tinham muitos reinos, esses reinos, eles viviam em conflito constante, por territórios, por alimentos, para conquistar ali os recursos do outro. Quem já jogou Age of Empires, Good Game Empires, ou qualquer outro jogo desse, assim, nesse sentido de territórios medievais e batalhas e conquistas, ou tem uma breve noção aí do que é Game of Thrones, já conhece bem como é que funciona, porque os recursos são escassos, a fome, as pestes são constantes, e esse povo da Idade Média vive ali nessa vida difícil, nessa sociedade de extrema penúria. Com o tempo, eles vão começar aí cada vez mais a explorar territórios mais distantes. E nessa exploração constante de territórios distantes, a gente vai começar a ter uma coisa muito importante que vai se chamar as cruzadas. E as cruzadas, elas vão com ali o objetivo de conquistar a Terra Santa, de conquistar Jerusalém. Eles vão explorar terras diferentes, culturas diferentes, e com isso, né, eles vão acabar criando portos, fazendo com que cidades renascessem, porque era preciso você reativar essas cidades para que você pudesse se transferir de um espaço para outro, para que você pudesse realizar o comércio, para você conseguir reabastecer, para você conseguir os recursos que você precisava, para dar continuidade a todo o seu trajeto, para conseguir ali, se manter firme e explorando. E nisso eles vão trazer muitas riquezas de volta ali para a Europa. E isso vai ser também cada vez mais constante. Então, a gente vai observando esses exercícios, essas atividades, que vão ajudar, né, nesse processo, que vai ser o processo ali de um crescimento, um surgimento e crescimento da classe burguesa. E cada vez isso vai se intensificando mais. Até que a gente vai chegar lá com o século XV, e aí a gente vai começar a ter as navegações.
Depois que a gente tem as navegações, a gente começa a ter a colonização. Aí, com a colonização, a gente tem o mercantilismo, que é a acumulação de metais preciosos, o controle da alfândega. A gente vai ter também a questão de o Estado, ele precisar se formar, porque daí os reinos mais fortes, eles se concentram e começam a concentrar reinos menores em torno de si, todos com uma mesma língua, uma mesma lei, um único exército, uma mesma fronteira, uma mesma moeda, para conseguir facilitar todo esse processo em que a gente vai ter ali, que a gente vai ser capaz de administrar a vida pública, a vida econômica, a vida política dessa sociedade. E dentro ali dessa vida pública, política e econômica, cada vez mais, aquela classe social que eu falei para vocês, a burguesia, ela vai ganhando espaço, cada vez mais, em todas as categorias da vida. Primeiro, ela começa nessa categoria econômica da vida, como comerciantes, porque eles eram artesãos que produziam, porque eles tinham as ferramentas, aí depois eles vão ganhando espaço no campo financeiro, como banqueiros, aí depois eles vão ganhando espaço no campo ideológico, porque eles vão criando, incorporando, colocando seus filhos dentro das universidades e criando novas ideologias, criando novas perspectivas intelectuais para essa sociedade e também criando novas tecnologias. A burguesia, ela é responsável por muitas transformações na sociedade. A gente fala assim, tipo, nossa, burguês, safado, aquela coisa assim, tipo, burguês é como se fosse a pior coisa. Mas, gente, não podemos ser hipócritas e dizer que, tipo, hoje a gente vive nessa sociedade moderna graças a essa classe revolucionária que é a classe burguesa. E o próprio Karl Marx, que foi um dos maiores críticos da burguesia, ele mesmo dizia isso. E a gente não pode negar o quão importante a burguesia ela foi para revolucionar a sociedade e todo esse processo de transformação de um mundo medieval para um mundo moderno. Então, se o Marx, que é o maior crítico da burguesia, reconhece isso, quem somos nós para dizer o contrário, certo? Então, ali a gente vai ter, então, ao longo do século XV, XVI e XVII, esse intenso período em que a sociedade ela vai passar por muitas inovações, transformações, pelo fortalecimento desses estados nacionais, principalmente em torno da figura que vocês já ouviram falar isso lá na história, chamado de Estado absolutista, ou monarquias absolutistas, e ali a gente vai ter cada vez mais o capitalismo crescendo. Com o tempo, a gente vai começar a observar algumas revoluções, algumas revoltas contra essa monarquia absoluta, motivada por ideias que vão sair essencialmente de dentro dessa camada social que é a burguesia. Porque a burguesia, ela tá ali, gente, trabalhando, explorando, logicamente, mão de obra, porque ela jamais conseguiria enriquecer, ela jamais seria capaz de transformar a sociedade, revolucionar a sociedade da forma como ela revolucionou, se ela não tivesse explorado muita gente. E nisso de explorar muita gente, ela não tivesse mutilado, estuprado e matado muita gente. Porque as condições de trabalho dos operários, dos mineiros, de todos que estavam envolvidos ali, né, de todo esse chão de fábrica, era desumano, era horrível, assim, insuportável. Tanto que, abrindo um parênteses aqui para vocês, quando, lá nos anos de 1830 em diante, né, que a gente vai começar a ter todo o trabalho do Marx em escrever sobre a questão do trabalhador e a importância do trabalhador se revoltar contra as suas condições de exploração, a gente tem que pensar, gente, que o Marx ele fez coisas assim, tipo discursos que eram discursos extremamente revolucionários
e que por muitos é criticado por ser o discurso, nossa, o Marx ele era até extremo demais, extremamente radical. Mas vamos considerar que uma realidade radical pede medidas radicais. Vamos pensar nesse sentido, porque a condição de vida do trabalhador, ela era degradante, ela era desumana. Os trabalhadores tinham uma expectativa de vida baixíssima. Eles viviam e trabalhavam em condições péssimas. Então, se hoje a gente tem, assim, salário mínimo, já diz, é o mínimo. Se a gente tem férias, carga horária de trabalho, né, que diz ali qual que é a carga horária máxima que a gente pode trabalhar no dia, se a gente tem 13º e tantas outras leis trabalhistas, a gente deve isso à luta de muitos trabalhadores que deram a sua vida para que a gente possa ter esses direitos, de muitos intelectuais que deram a cara a tapa, como Marx, para que a gente possa ter percebido que as coisas não estavam legais e que tivesse incentivado esses trabalhadores a lutar por esses direitos. Porque direitos, eles não são presentes, eles não são dados por um político benevolente e caem nas nossas mãos como dádiva. Isso não acontece de modo nenhum. Direitos, eles são conquistados a duras penas. E em muitos casos, na maioria deles, a custo de muitas vidas, muitas mesmo. Então, a gente precisa ter essa atenção constante. Vocês precisam ter essa atenção constante, porque nós estamos falando dos meus direitos e dos seus direitos também. Então, a gente tem que lutar, portanto, para não perder esses direitos, para não deixar que eles sejam tirados da gente em uma canetada. A gente tem que ficar vigilante constantemente com o que eles fazem lá na política. A gente tem que saber em quem a gente vota, em quem a gente coloca lá para nos representar, no corpo legislativo, no corpo executivo, para que a gente possa vigiar eles e protestar e fazer o que for preciso fazer para que eles não simplesmente vão cortando todos os nossos direitos. Né? A gente tem que fazer tudo que está em nossas mãos para que a gente mostre o que é a democracia, porque a gente ainda vive uma democracia. Mas nem mesmo a democracia, que é um direito que foi conquistado, ela é algo perene. Pode ser tirada da gente também. É só a gente olhar o que está acontecendo no Mianmar, ok? Se vocês forem olhar, recentemente o Mianmar ele teve um golpe militar em cima de uma política democrática, né? E eu digo política não a presidente ela foi presa, mas tipo, toda a organização política daquela sociedade que era democrática, ela foi derrubada por um golpe militar. Isso em 2021. Então a gente precisa ter muita atenção, porque nenhum direito ele é forever, nenhum direito ele é perene. Todos eles correm risco constantemente de perder, de se perderem. E, principalmente, se forem direitos de grupos minoritários, como grupos de mulheres, indígenas principalmente, homossexuais, transgêneros, negros e assim por diante. Né? Quando a gente olha para determinados grupos minoritários, aí a gente vê que esses direitos eles correm mais riscos ainda. Aí quando a gente olha para os grupos de trabalhadores mais vulneráveis, como por exemplo trabalhadores terceirizados, ou então trabalhadores autônomos, eles também são mais fragilizados. Então, quando a gente olha para eles, são os primeiros a terem seus direitos cortados, são os primeiros a terem os seus direitos feridos. Então, gente, alerta o tempo todo, ok? E toda a minha explanação a respeito dos direitos, né, fechando parênteses aqui, ela é histórica e vem dos movimentos operários que vai nascer lá concomitante aí com a Revolução Industrial que está acontecendo lá no século XVIII e é um dos marcos aí do nosso surgimento da sociologia, ok? Então, pessoal,
Eu fiz meio que esse detour histórico hoje com vocês, né? Já está chegando aí o nosso tempo. Na próxima aula a gente continua explorando melhor esses desvios, esses caminhos que a gente vai tomando na sociologia, para a gente conseguir aprofundar vários aspectos importantes. Hoje eu falei para vocês toda essa questão desse contexto histórico, inclusive porque ele é importante para a gente entender mais para frente, quando a gente for estudar direito, cidadania, quando a gente for pensar a questão da questão dos trabalhadores e da luta dos trabalhadores na sociedade, e da atualidade dessa luta, porque a gente tem que sempre fazer esse olhar passado, presente, para a gente conseguir entender como as coisas funcionam. E a sociologia, ela tem essa base que a gente chama uma base funcionalista, e a gente acaba nunca deixando muito esse funcionalismo de lado, porque a gente sempre quer entender como que as coisas funcionam, qual que é a função de cada aspecto diferente desse mesmo fenômeno, e como que cada um desses aspectos, eles se casam, eles se combinam, e com isso a gente consegue ter uma noção do todo. Então, é bem esse o exercício. Eu vou encerrando a gravação aqui por agora, e, gente, muito obrigada. Fechando aqui.